Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso Intríade de hoje. E como eu sempre falo aqui, os nossos temas são sempre muito relevantes, muito importantes e atuais. Mas antes de falar do nosso tema e da nossa convidada, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, porque é importante que quanto mais pessoas acompanhem a gente, mais a gente se sente estimulado a produzir mais conteúdo bom para essa internet do meu Deus, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que você vai gostar muito, porque nós vamos falar de dinheiro. Quem quer dinheiro, já diria o Silvio Santos, né? Então, dinheiro é uma coisa que todo mundo quer, que todo mundo necessita, mas que infelizmente nem todo mundo sabe se relacionar bem com ele. Alguns amam ter dinheiro, alguns, aliás, amam não, tem pessoas que amam muito ter dinheiro, mas essa relação de amor com o dinheiro acaba sendo catastrófica, porque não sabe como lidar com o dinheiro. Porque quando a gente tem paixão por algumas coisas, a gente precisa aprender a administrar a paixão para poder lidar com aquilo que é o objeto da paixão. Mas isso já é filosofia barata que eu estou falando, porque nós vamos tratar aqui com gente que sabe falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre educação financeira, sobre a importância de você aprender a se relacionar com o dinheiro. A minha convidada de hoje é a Suzana Sayag, formada em Relações Públicas e Gestão Empresarial, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e Políticas Públicas. Também tem formação complementar de analista financeira pela Febraban e certificação Ambiman CPA 20 para atuação no mercado financeiro. Tem muito mais coisa que a gente vai conversar aqui e ela vai dizer para a gente. Suzana, enfim, conseguimos que você chegasse até aqui. Que prazer, obrigado por aceitar o convite. Tenho certeza que esse episódio do nosso podcast vai ser muito especial. Para mim é uma honra estar aqui. E muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, de fazer conteúdo de qualidade para a internet e falar desse tema que é fundamental para a vida de todos nós. Dinheiro. Dinheiro. Né? De que todo mundo fala muito de dinheiro, mas a gente gasta muito tempo falando da falta dele. É verdade. Né? E o nosso papel é mostrar como multiplicar, como lidar bem, como não ter um relacionamento tóxico com o dinheiro, ter um relacionamento saudável com o dinheiro. A gente diz assim que dinheiro não traz felicidade. Manda buscar, né? Mas a falta de dinheiro traz uma tristeza terrível. Né? Manda buscar. Essa aí vou acrescentar agora aqui no... Bom, vamos pensar então a princípio, né, com a tua experiência, o que é que te levou a se especializar e a querer tratar tanto sobre esse assunto. Geralmente, quando a gente começa a falar sobre algumas coisas e compartilhar com outros, é porque primeiro fez sentido para a gente. Totalmente. Primeiro tocou e atravessou a vida da gente. Então, fala para a gente aí. Então, em 2010, eu virei bancária. Eu tinha 14 anos no setor de telecomunicações, já tinha trabalhado nos 5 estados da área 8, na finada Amazônia Celular. E aí, a Amazônia foi vendida para a Oi. Nesse período, eu estava em São Luís. E me transferiram de volta para Belém, porque eu sou daqui. Eu estava com um filho pequeno e pensei, preciso mudar de carreira. Me convidaram para fazer o concurso do Banco do Estado do Pará. Eu fiz e estou lá há 12 anos. Maravilha. Então, quando eu cheguei no Banpará, eu percebi que eu tinha que me reinventar. Eu já era uma mulher, já era mãe, já tinha eu estava com quase 33 anos. E eu precisava, naquele momento, né, entender, dominar aquele conhecimento para poder crescer, porque lá tem plano de... Então, quando tiver o concurso, lá tem plano de cargos e salários, né? E aí eu passei um bom tempo me dedicando a entender, porque eu também não era boa de matemática. Então, a entender o jogo do dinheiro. Quanto mais a gente entende o dinheiro, mais você vai quebrando falsas teorias, crenças limitantes e vendo que o jogo é mais simples, né? O jogo, a vida pode ser mais leve você usando o dinheiro como um auxiliador disso. Né? Ele não pode ser o seu senhor, você não pode ser o escravo, aquilo que o senhor abriu falando sobre paixão, né? Que nos tira da razão, que nos cega, e, ao mesmo tempo, não pode ser um objeto de sofrimento. Né? Eu quero uma vida que o dinheiro que eu estou gerando não está pagando a vida que eu quero. Então, quando eu fui entendendo mais isso, me tornei analista financeiro e fui trabalhar na mesa de operações, que é o coração de qualquer banco. E aí, o próximo nível de carreira,
a gente sempre cai aonde não deveria, né? Eu sou muito boa de negócios, já achava que não deveria. Como Deus nos quer crescendo, evoluindo, ele me colocou aonde era uma fraqueza para mim, que era a área de cobrança. Porque eu já tinha sido sacoleira, vendedora, gerente de negócios. E para todo vendedor, a hora de cobrar é um desconforto, né? Então, eu tinha que começar a entender e olhar para a cobrança como também uma parte dos negócios. E quando eu olhei a cobrança como uma parte dos negócios, eu pensei, o que leva uma pessoa ao endividamento? Que não é legal. Ninguém vai achar legal o telefone estar ligando toda hora, seu nome está no Serasa, no SPC. Ninguém sonha em ficar né? endividado. Não, né? não é o desejo de ninguém. Não, peraí que eu vou comprar um pouco mais do que eu ganho, que eu quero ver como é que eu... Não é. Então, isso acaba sendo um acidente do percurso. E por que esse acidente acontece para algumas pessoas e não acontece para outras? Então, foram perguntas que me jogaram para uma jornada de autodesenvolvimento humano. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais das questões estruturais emocionais, as questões, inclusive, filosóficas internas, psicológicas, que nos levam a ter uma relação mais ou menos saudável com o dinheiro. E é por isso que hoje eu gosto muito de falar do tema que dinheiro é emocional. Perfeito. Na verdade, assim, isso é muito importante porque quando a gente pensa em administração financeira, em educação financeira, quando a gente pensa em investimento, em organização financeira, em orçamento financeiro familiar, a gente sempre vai pensar muito matematicamente, não é? E talvez seja, eu acho que esse o problema, porque o ser humano não é uma máquina Não. que ele vai estudar uma técnica matemática lógica e vai resolver o problema dele. Se não houver uma transformação interna, se não houver um desenvolvimento, né, uma autorregulação, né, o encontro daquele ponto-chave que lá, às vezes, na infância, né, tratou Tá ali sempre lá, de né? causar uma ferida e vai aparecer muitas vezes na relação da pessoa com o dinheiro. Se a gente for falar, e eu não vou falar, mas se a gente fosse falar psicanaliticamente, né, do desenvolvimento da criança desde a infância, quanto na infância essa criança pode já ser preparada, né, e ela é muitas vezes preparada ou despreparada para lidar com essas questões aqui mais práticas na idade adulta. Né? É, porque a gente só faz o que a nossa estrutura emocional permite mesmo, né? Então, se lá na minha infância eu não fui educada para isso, e infelizmente o nosso modelo brasileiro ainda não alcança uma educação financeira nas escolas, né? na escola, no ensino fundamental, as pessoas começam, pelo menos a minha geração, né? Eu digo, a geração X, a geração Y, tentativa e erro, né? Como lidar com dinheiro, tentativa e erro. E aí, se você tem alguém, você tem um modelo, você já começa a pensar em lidar melhor. E quando eu digo que dinheiro é um desafio muito mais do que as pessoas confessam, não é o que eu acho, é o que o Serasa publica. Sim. Né? Então, assim, a gente estava comentando aqui no bastidor. O Serasa publicou agora, no relatório de setembro, que 34% dos paraenses já está negativado, né? Já está na relação do órgão de proteção de crédito. E também não é o sonho de ninguém estar lá. E depois que você está lá, você está pagando juros altos, né, para estar ali no meio daquela... Né? Então, 34% da nossa população economicamente ativa está num desafio financeiro. Então, o tema é mais do que propício, é mais do que necessário. Eu acredito que a gente tem que falar mais dessas questões para que as pessoas possam se sentir, inclusive, mais confortáveis para se questionar. Né? Por que eu compro o que eu compro? Por que eu consumo o que eu consumo? Por que eu gasto como eu gasto? Perfeito. Por que eu sou resistente à cultura de poupança? Por que eu sou resistente à cultura de investimento? Né? Se eu tenho um sonho de empreender, por que eu não começo a me estruturar para esse sonho de empreendedor? Né? Porque eu digo que tem duas coisas que a gente não faz. Ninguém economiza comprando e ninguém fica rico de carteira assinada. Então, tem que haver um amadurecimento da nossa consciência para entender. Se, para mim, a realização pessoal é muito importante que eu seja rico, eu tenho que começar a preparar a minha estrutura para o empreendedorismo. Né? E se, para mim, é muito importante ter um colchão financeiro, eu também tenho que me preparar para poupar e logo em seguida investir. Perfeito.
Quando a gente pensa nisso, a gente falou também aqui em off, sobre essa cultura brasileira, né, em contraponto à cultura americana, por exemplo. Quando a gente pensa na cultura americana, eu estava falando com você aqui que nos filmes a gente já observa, eu sou muito observador, gosto de observar detalhes quando eu assisto um filme, então eu observo que quando há uma contratação, alguém que chega dizendo, eu fui contratado e vai dizer o salário, ela não diz o salário mensal, ela diz quanto ela vai ganhar por ano. É. Né? Isso, para mim, especificamente, foi um gatilho muito importante, porque eu comecei a observar, não o que eu ganho por ano, mas eu comecei a observar, eu fiz uma época uma higiene financeira, um detox financeiro, e eu comecei a pensar dessa forma, peraí, deixa eu ver quanto eu gasto por ano com isso aqui. Eu comecei a perceber que, de fato, eu estava trabalhando meses e meses para não ter nada, porque eu gastava com aquilo que não era o ideal, né? Então, essa cultura é difícil de se trabalhar, né? Eu acho que já tem um tempo para cá, a ideia do empreendedorismo começou a acontecer um pouco mais, as mulheres, inclusive, né? Começaram a empreender mais. Mas como é que a gente pode tentar ensinar as pessoas de pensar, por exemplo, o americano, nós falamos aqui, né? Desde criança, o americano sabe que ele precisa poupar e que ele está atrás de ter o seu primeiro milhão. E é o primeiro. E é o primeiro. De outros que virão, né? E essa mentalidade é importante. Não é que a gente esteja supervalorizando a cultura americana, Sim, como se lá não tivesse desafios econômicos. A gente sabe que tem. Mas a gente também estava falando do bastidor, né? Eu tenho uma sobrinha que mora lá e que a gente tem contato semanal. Quando ela fala a relação dela com o planejamento financeiro dela, a programação do que vai ser o ano dela, é muito diferente do que a gente costuma ver aqui no Brasil, né? E talvez, muito provavelmente, pela questão da colonização, né? E o brasileiro em si, como a gente acaba que a gente se vê como uma colcha de retalhos e a gente acaba que a gente não assume uma identidade forte, né? Eu quero ser um pouco de cada coisa. A gente também não se autoanalisa individualmente falando, né? Então, nesse momento, eu não vejo o futuro. Eu estou vivendo hoje, né? O estilo do Zeca Pagodinho, ele deixa a vida me levar. Né? Só que a vida não leva ninguém, né? A vida está passando aqui, né? E ela não está esperando a tua maturidade financeira. Eu digo que quando a gente cresce, a gente pode ter um corpo mais velho, então a gente cresce fisicamente, a gente pode ter um intelecto mais maduro, né? E somando esse arcabouço, né, intelectual, né? Mas tem dois cenários nossos que a gente não percebe e a gente pode ficar preso numa idade infantil, que é o crescimento emocional, né? Eu posso ser uma mulher de 60 anos que no corpo, infância. Exatamente, meu corpo emocional está com 6 anos de idade, né? E o financeiro. Eu posso ser uma mulher de 60 anos que posso ganhar 150 mil por ano e viver uma vida medíocre financeiramente falando, porque eu não evoluí, eu não cresci financeiramente. Então, a minha consciência financeira também pode estar presa lá naquela infância, que é aquele modelo em que eu estou sempre correndo atrás do rabo, né? E eu não estou vendo que eu sou um gerador de riqueza, porque não é o quanto eu ganho, mas é como eu lido com esse dinheiro. Então, quem ganha um salário mínimo não ganha, produz. Sim. Porque ninguém dá nada para ninguém, né? É o que eu falei ainda há pouco, vaca não dá leite, né? Não, a gente vai lá, tem que tirar, senão não ganha, né? Então, quando a gente fala assim, mas as pessoas que têm o benefício social também não ganham. Porque o governo, desde os tempos de Cristo, o que o governo faz? Recolhe imposto. Recolhe taxação. Então, somos nós, CPFs e CNPJs, que geramos riqueza e pagamos tributo. Por que é importante a gente saber quanto que a gente ganha por ano e não só o que a gente ganha por mês? Porque aí você faz uma conta só e o seu inconsciente já armazenou quanto que você vai pagar de imposto de renda, quanto que você vai pagar de todos os impostos, os tributos, né? INSS, ISS, Seguridade. Então, quando você para ver, e se você for dividir isso em meses, dos 12 meses, 2 você vai trabalhar só para pagar tributos. Né? Então, se você está com muitos parcelamentos, você está pagando também aí um mês só de juros.
né? Se você está no mínimo do cartão de crédito, se você está no cheque especial, você está numa situação um pouquinho pior, porque juros compostos fazem uma mágica. Então, você começa aí janeiro, por exemplo, devendo R$ 100, você vai terminar dezembro devendo quase R$ 400, porque 9,5%, 12% ao mês, no final do ano, vai dar mais de 300%. Então, é importante a gente começar a olhar, vale a pena mesmo comprar no cartão de crédito? Em que momento é melhor procurar a administradora do cartão de crédito e fazer um parcelamento? Pronto, a partir de agora, chegou num volume que eu não quero mais, eu não vou ficar pagando juros, porque o dono do banco está rico. E está rico com gente que está pagando juros para ele, né? Então, chega um momento que é melhor você renegociar, reestruturar esses contratos parcelados, se for esse o seu cenário. Se a gente consegue fazer esse olhar panorâmico, tipo, eu penso em 12 meses, tá? Então, quando eu penso em 12 meses, porque assim, uma coisa é eu gastar num refrigerante aí R$ 4 por dia, dizer, R$ 4 fica lá em cima da mesa, pego lá R$ 4. Acabou. Mas quando eu pego esses R$ 4, multiplico, vamos dizer, por 20 dias úteis do mês, 20, já são R$ 80. Se eu multiplico isso por 12, né, então aí já vai para 900 e poucos reais. Aí eu penso, poxa, 900 e poucos reais, só de refrigerante eu gastei, com R$ 900 eu posso comprar um celular. Quer ver só? Eu posso investir. Todo ano tem 52 semanas. Se eu guardar R$ 10 por semana, sem ganhar juros nenhum em cima disso, no final do ano eu tenho R$ 520. Se eu guardo R$ 20 por semana, no final do ano eu estou com 1.040, né? Reais. E aí, se eu coloco esse dinheiro em investimentos como Tesouro Direto, como um CDB, que é um investimento que não tem perdas, você tem um ganho menor, mas são investimentos para quem está começando. Ao longo de 12 meses, você ganha mais do que a inflação. E aí o teu inconsciente também diz, opa, não foi tão difícil eu juntar R$ 20 por semana e colocar nessa minha continha de investimento. Ano que vem eu vou fazer R$ 30. E aí você começa a ver seu saldo crescer, porque você está colocando ali investimentos. Daqui a um pouquinho você pega aquilo ali, já vai dar entrada num kitnet, que você vai vender, vai botar o dinheiro para trabalhar para você, né? Vai virar uma segunda renda, vai virar uma terceira renda. Né? E todo mundo pensa muito assim, eu vou começar a economizar quando eu não estiver pagando conta. Não, né? A poupança tem que vir igualzinho uma despesa, porque você merece esse descanso lá na frente, né? Então, não é só pagar a previdência privada, que também é muito importante, não é só pagar o plano de saúde, mas é você botar um limite ali de quanto por mês você vai poupar para o seu futuro. Existe um inimigo assim muito grande para isso, que não é só um obstáculo para fazer reserva financeira, mas é um obstáculo para quem quer fazer dieta, para quem quer cuidar, investir na saúde, que chama-se satisfação ou prazer imediato. Prazer instantâneo. Ora, se eu estou querendo fazer uma dieta, eu quero perder 5 quilos, mas eu chego em casa, alguém está assando uma picanha. Eu vou perder 5 quilos daqui a 2, 3 meses, mas picanha está ali na minha frente cheirando na hora. Não é? Então, essa satisfação imediata, instantânea, me leva a dizer, não, então depois eu perco, agora eu vou fazer isso aqui, eu vou comer essa picanha mesmo. A mesma coisa com o dinheiro, tá? Eu quero poupar, preciso, no final do ano, ter R$ 5.000 guardado para eu viajar, por exemplo. Imagina que é para eu viajar. Só que aparece uma situação de imediato que eu vejo uma promoção lá no shopping, aquele sapato que eu sempre sonhei, agora está com promoção, e o meu cérebro se ilude dizendo, é para ti, você merece. Né? Porque eu sempre digo que são as frases do gastador, né? Eu mereço. O auto-engano, né? O auto-engano. Né? A pessoa começa, porque ela vai querer se compensar, né? Ela sabe lá no inconsciente dela, lá dentro, que ela não deve fazer aquilo, mas ela começa a buscar um monte de compensações, de justificativas, para diminuir um pouco o peso da culpa. É o nosso sistema de recompensa, né? Que tem que estar regulado. E isso para todos os pilares da nossa vida, né? Relacionamentos, dinheiro, dieta, saúde. Sempre a gente vai estar derrapando em algum. O que eu sugiro, é o que eu faço muito, porque eu já fui muito consumista, que a gente estava conversando lá em off, é a pergunta, né? Na hora que deu aquela vontade de comprar,
isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo maior? Agora, se eu não tenho um objetivo maior, eu não preciso nem me perguntar. Eu já vou direto comprar, eu já vou direto comer a picanha, eu já vou direto, né? Por quê? Porque eu não sei qual é o meu objetivo maior. Então, a gente sugere muito que agora, por exemplo, nós estamos aqui em novembro, né? É o período que eu gosto muito de, pessoalmente, escolher minhas metas do ano seguinte. E daí, o que eu faço com essas metas? Eu não só escrevo, não. Eu tiro uma foto, eu faço um quadrozinho e prego aquela imagem para eu me lembrar o pacto, o combinado que eu fiz comigo. Né? Em um ano, o que eu quero? Aí olha aquelas imagens ali, né? Porque o nosso cérebro humano, ele trabalha com imagens, ele não trabalha com palavras, né? E é importante a gente dizer isso porque um ônibus, uma foto de um ônibus, em inglês vai ser bus, né? Aqui a gente vai chamar de ônibus, e assim vai por cada país, por cada esse idioma. Mas a foto todo mundo conhece. Então, assim, o nosso cérebro, ele trabalha com imagens, né? Se eu digo assim, não pense no chocolate. Já era. Todo mundo já viu uma barra, né? Então, quando a gente começa a entender o nosso funcionamento cerebral, o consciente e o inconsciente, a gente começa a usar essa ferramenta ao nosso favor. O que eu posso fazer para amadurecer esse meu comportamento de consumo? O que eu posso fazer para aprimorar o meu comportamento de poupança, de investimento? O que eu posso fazer para crescer essa criança emocional aqui que não entende que hoje ela já é adulta, que hoje ela já é uma geradora de riqueza e que ela merece usufruir de tudo que ela gera. Porque se ela começa a viver só no piloto automático, vai ficar pagando imposto, vai ficar pagando juros, vai ficar perdendo, vai emprestar cartão, o cara não vai pagar, né? Vai ter o nome sujo e não vai conseguir limpar. Vai ter o auto-engano. Daqui a 5 anos sai. Não sai. Né? Sai do Serasa, sai do SPC, mas no histórico financeiro da pessoa, se ela quiser comprar um carro, se ela quiser... Fica lá embaixo. Eternamente existe lá uma lista, né, de não é o ideal de pagador, né? Não é o AA. Então, quando você vai financiar uma casa, quando você vai financiar um carro, com certeza os bancos vão colocar ali para você um juros maior, né? Por quê? Porque você tem lá um registro de um não pagamento de alguma pendência. Então, o ideal é que você aproveite no momento de reestruturar suas contas, né? Começa a ter agora um monte de feirão. Deixa eu apresentar a minha proposta. Né? O que dá para eu pagar? Sim. Como é que eu consigo renegociar? E todo vício precisa de abstinência para cura, né? É um processo. É um processo. Então, aí eu sou super gastador em janeiro, em dezembro não vou ser mais. Você vai trabalhar mês a mês para que o seu modelo de pensamento, o seu modelo mental comece a mudar. E você pode educar e deve educar o seu cérebro e o seu comportamento, né? Porque não interessa mais o que a gente assistiu na infância, na adolescência, né? O modelo que a gente ficou replicando até o dia de hoje. Interessa as decisões que a gente toma, principalmente no que é carreira, principalmente no que é família e principalmente no que é dinheiro, interessa a decisão. Se até hoje eu estou devedor, né? Novembro de 2022 eu estou devedor. Mas em novembro de 2023 eu estou fazendo um propósito comigo de estar na outra ponta. Tá? O que é possível mês a mês? Quanto é que eu vou gerar de receita? Quanto é que eu consigo economizar? Quanto é que eu consigo pagar, renegociar? E aí eu começo a treinar a minha mente para desenvolver um modelo financeiro de sucesso. Existe uma ferramenta que o pessoal do coach gosta de usar muito, que é a ferramenta Smart. Maravilhoso. Né? Eu gosto bastante. O Smart seja específico. Né? Quanto eu quero guardar ou qual é o objetivo. Qual é o objetivo. É em inglês, né? Quero trocar o Smart é a metas inteligentes, então, né? Qual é? É trocar de carro? É ter um carro mais novo? É aproximar o carro do ano? Então, específico, né? É mensurável? Quanto isso vai custar? Né? Quanto eu tenho que gastar por mês em relação a isso? Eu tenho que guardar quanto? O que é que eu tenho que deixar de fazer para alcançar isso? É alcançável?
Né? Porque se eu fizer, eu quero comprar uma Ferrari Eu quero o meu primeiro milhão daqui, daqui né? a 3 semanas, aí é inalcançável. Então não é alcançável, é exercício de frustração. Então não Pronto. faça. Né? E o tempo? Quanto tempo? Daqui a quanto? Aliás, tem o R, é relevante. É relevante, tem né? que ser importante, porque tem que ter ser desafiador, porque né? tem que fazer sentido para mim, tem que ser algo que mova também com as minhas emoções, não pode deixar de ser. Né? Não pode ser algo aleatório, né? Tem que ser relevante para mim, para minha família, para a sociedade. E o tempo, quando eu quero alcançar isso. Eu acho que essa ferramenta ela é fantástica, né? Para a gente trabalhar esses objetivos. Muito, né? Porque a gente... tá aí uma outra ferramenta simples, que o americano conhece a vida inteira, e que a gente não vê isso, né? Eu conheci a Metas Smart quando eu comecei a trabalhar em telecomunicações na área de vendas, porque aí a gente fazia aquele planejamento de vendas do ano seguinte, qual que vai ser sua meta. E aí eu passei muito tempo trabalhando isso para a minha carreira. E não tinha feito a ponte disso para a minha vida pessoal. Mas é muito, muito bom, porque aí você para e diz assim, a minha meta é comprar um carro novo. Mas esse carro novo vai precisar que eu abra mão de alguma coisa. E do que eu vou abrir mão? A minha família vai comprar esse carro novo comigo, eles vão sofrer e vão ter raiva desse carro, porque esse carro vai representar renúncia de passeio, né? Porque é importante que as suas metas elas estejam alinhadas com a sua relação familiar. Sim. Né? Porque se você só está pensando em si, já mostra aí que tem um pilar que está precisando de atenção. E se tudo que eu conquisto é reflexo das minhas emoções, da minha autoimagem, de como eu me vejo, não tem como a minha família não estar envolvida nisso. Porque senão, do que adianta eu estar poupando para comprar um carro e chegar em casa, está todo mundo frustrado comigo porque eu estou abrindo mão de uma série de coisas, porque eu quero um carro novo e não perguntei se a família compra junto comigo esse sonho. Perfeito. Tem uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa nessa dificuldade de você dizer não, porque acho que tem muito a ver com isso, né? Porque a gente pensa, sempre que a gente pensa, olha, você tem que aprender a dizer não. A gente pensa que é só dizer não para os outros, mas é dizer não para a gente mesmo. Fundamentalmente, dizer não para mim. Existe uma coisa chamada baixa tolerância à frustração, né? Que se a criança ela não aprende a dizer não, aliás, se ela não aprende primeiro a ouvir não, se ela não tem limites, se ela não tem interdição, né? Se ela não tem regras, se ela não consegue conviver dentro de um ambiente onde ela ouça não, onde ela... Pratique resiliência, né? Onde ela pratique a resiliência, porque tudo que ela quer está na mão dela, tudo que ela quer, basta dar uma chorada, basta fazer uma birrazinha que a mãe já vai lá. Essa criança ela vai crescer com essa sensação de que tudo vai sempre dizer sim para ela. Então, ela vai ter uma baixa tolerância à frustração. Então, quando ela recebe o primeiro salário dela, já trabalhando, ela acha que ela tem que comprar tudo aquilo que ela sempre sonhou. Ela não pode dizer não. Então, tudo que aparecer, ela vai dizendo sim, sim, sim. Daqui a pouco, ela vai começar a pagar o preço e as consequências dessa... Antes disso, né? Porque agora no mundo de redes sociais, né? A gente vive aí uma geração que é nativo social, né? E é o nativo digital, e a gente vê, as pessoas falam muito, os psicólogos principalmente, né? Estamos numa segunda pandemia de depressão que acaba levando ao suicídio, né? Todo mundo fala muito, o suicídio. O suicídio começa com uma depressão, né? Que ela vai escalando de tal forma, no grau máximo, ela acaba tirando o prazer total daquela pessoa de viver, e no maior grau, viver dói, né? E por que viver dói? Porque existe um processo químico, né? Não se chegou do dia para a noite. Mas onde é que começou a raiz disso? É justamente o tato com as frustrações. Então, por mais que você ame e que você queira colocar seu filho numa redoma, né? Dizer não também é amar. Com certeza, é processo de aprendizagem. Né? Dizer não é proteger também. Né? E eu me cobro muito isso. Digo, para quem teve filho depois dos 30, tem a natureza ela é perfeita, né? Então, quando você é muito jovem, você já não tem esse tato todo, você não tem esse medo todo. Sim. E não quer botar a filha em redoma, né? Para quem já é uma mãe mais coroa como eu, quer botar na redoma. E esse é o exercício de você olhar e dizer, não pode ser assim. Porque se eu faço isso com meu filho na redoma, eu estou furtando deles as oportunidades de aprendizado com a vida. Né? E quanto melhor
Quanto mais eles aprenderem na infância, em que eu estou ali do lado, para dar um feedback, para fazer um ajuste, né? É melhor do que eles aprenderem sozinho na fase adulta, em que vem toda aquela questão de você se sentir rejeitado, você está se comparando com outras pessoas, né? Você começa a não se achar tão preparado, suficiente, sua identidade está fragilizada. Então, o ideal realmente é a gente, todos nós, começarmos a desenvolver essa tolerância ao não. Ao não. E como? Né? É uma coisa que, para mim, fez todo sentido. Quando eu entendi que o autocontrole ele é diário, né? O autocontrole ele é o que nos permite ter domínio próprio, né? Porque quem não tem domínio próprio tem demônio próprio, né? Então, o que o autocontrole nos permite? Conseguir ouvir o não e não morrer de frustração. Sim. Só que o autocontrole, como ele é diário, assim como as misericórdias são, né, diárias, ele vem naquela dose ali. E aí você tem que começar a se observar. Quanto que eu estou gastando desse autocontrole? Eu não me observava antes, então eu tomava decisões impulsivas, né, durante qualquer horário. Hoje eu já vejo que não. Então, se está chegando de noite e você me faz uma proposta que, por mais que seja muito boa naquele momento, eu digo, posso responder amanhã? Que a minha dose de autocontrole vai estar cheia, a minha bateria vai estar cheia, e aí eu vou ter condições de analisar emocionalmente, racionalmente, consultar os outros pilares e pessoas da minha vida para tomar uma decisão em que eu vou estar satisfeita com o que eu tomei de decisão. Perfeito. Então, a gente precisa começar também a ter essa autoobservação. E para quem está saindo do endividamento, eu sempre digo, não tomem decisões depois das 17 horas, não comprem nada, não negociem, anote no papel, deixe aquela noite bem dormida para que você de manhã possa olhar e dizer, não, para que eu queria comprar? Né? Eu dou muito meu exemplo, eu gostava muito de comprar bolsa de marca, mas era a bolsa de marca que eu estava comprando ou era a aceitação dos outros? Ou era um ingresso para ser reconhecida em algum meio social? Porque se era, uma só não resolvia? Para que tantas? Sim. Né? Então, quando eu comecei a me fazer esses questionamentos, não precisa ser nessa intensidade que eu estou fazendo. É quando você descobre, né, a raiz da questão, né, nesse processo de se auto-enxergar, de se auto-avaliar, que você consegue encontrar o X da questão. Eu lembro de um paciente meu que ele pagava todas as contas, onde ele chegava e ele só vivia, né, como diz, só vivia lascado, né? Mas ele chegava e um dia, numa das sessões, apareceu a figura paterna, né? Tipo, era como se ele estivesse querendo provar para o pai dele que ele deu certo. Então, pagar uma conta era mostrar, tipo, sou provedor. Sou né? provedor. As pessoas gostam de mim. Ele achava que eu não ia, que eu não ia ser nada na vida, mas está aqui. E aí, na verdade, isso é uma compra, acaba sendo uma negociação para eu comprar o afeto, o amor, validação, a atenção, ser validado mesmo pelo outro, porque isso aí você vai ver que isso aí tem problema na autoestima, que é uma forma de a pessoa, é um tipo de maquiagem que a pessoa usa, né? E aí toda pessoa dodói arruma um vampiro emocional, né? Vai ter sempre alguém. Porque se eu gosto de estar pagando conta para todo mundo, claro, perto de mim vai estar alguém que quer o quê? A bocó para pagar a conta, né? E é um campo fértil para os psicopatas, né? Que aparecem no caminho. Né? E aí você fica na corrida de ratos. Né? Então, na corrida de ratos, até... Não, peraí. Se eu fui abandonado na infância, se meu pai não me deu a atenção que eu precisava, ok. Mas e eu? Até quando eu vou continuar me abandonando? Ressignificar isso. Né? Até quando eu vou continuar me abandonando? Até quando eu vou me comportar comigo da forma que eu não gosto que as outras pessoas se comportem comigo? Me desrespeitando, né? Porque... Então, é o que eu digo. Quando eu me amo, eu ensino quem eu amo a me amar. Eu só mostro para as pessoas como é que elas devem tratar a Suzana pelo meu exemplo. Como é que a Suzana se trata? Ah, não, olha, a gente tem que... Suzana, o buraco é mais embaixo, porque ela não gosta disso, porque ela não gosta daquilo. Então, é o meu posicionamento que vai mostrar para as pessoas como é que eu gosto de ser tratada.
Então, se eu estou abrindo mão de tudo que é importante para mim, ninguém vai abrir mão do que é importante para si. Porque eu estou passando a mensagem de que eu estou disposta a todo tempo a abrir mão. Nem era tão importante assim. Perfeito. Aí vamos pensar, a gente já vai, porque o assunto ele vai fazer a Vai gente embora. viajar, né? Então vamos pensar na questão da autoimagem, né? Por exemplo, quando eu penso em imagem mental, se eu digo para você aqui, você sabe o que é um capotrasto? Provavelmente você não sabe. Não desenhei. Né? Eu acho que só quem sabe aqui é o Mas já o vou Joás. aprender, já quero Por que saber. que ele sabe? Porque ele é músico. Então, capotrasto é que entra no cabo do violão. É uma espécie que a gente chama também de braçadeira. Né? Aí, se eu começar a dar informações para você, você vai começar a tentar visualizar. Desenho as imagens aqui, né? Agora, no momento que eu te mostro a imagem, aí você vai registrar. Quando alguém te falar, buf, vai vir. Ou seja, a imagem mental, ela é uma figura que aparece na sua cabeça a partir das informações que você recebe de coisas ou de pessoas. Então, se você tem uma autoimagem, porque você ouviu desde a infância, que você nunca ia dar certo, que você é isso, enfim, você recebeu do ambiente onde você viveu, desde o primeiro ambiente, na escola, palavras que trouxeram para você uma imagem negativa. Quando você tem uma imagem negativa de você mesmo, você se rejeita. Ou no mínimo, você não se aceita. E se tem problema de autoimagem, vai ter problema de autoaceitação. E se tem problema de autoaceitação, vai ter problema de autoestima. E isso chama-se carência. Aí a pessoa vai ficar o tempo todo tentando criar alternativas para ser validado, para ser aceito no grupo. Então, se ela vai estudar e os colegas trazem um tênis da Nike, ela acha que ela tem que ter. Que é o ingresso para ela ter pertencimento, né? Quando ela começa a perceber que tem gente que não tem nada disso, mas que está feliz com a vida, ela pode criar uma outra forma de pensar. Né? Então, mas primeiro, se ela receber esse convite, né? Exatamente. Se ela diz assim, não, esse exemplo aqui é um convite para a minha reflexão. Né? Por que eu compro o que eu compro? Por que eu, né? Se ela não percebe, se ela está só no Zeca Pagodinho... Sim, só no piloto automático. Então, esses exemplos vão passar aqui e ela não vai fazer disso uma oportunidade para reestruturar a sua vida financeira. Uma outra coisa, a gente falou de autoobservação, né? Também de autorregulagem, né? Existe uma coisa importante, autorresponsabilidade. Porque existe muito essa ideia da transferência. Ah, eu não guardo porque meu patrão me paga muito mal. Eu não tenho dinheiro porque o meu salário é muito baixo. Eu não tenho dinheiro porque a minha despesa em casa é muito alta. Eu não tenho dinheiro porque a minha mulher gasta demais. Nunca a pessoa se autorresponsabiliza, nunca não, se enxerga. Ainda que seja verdade, né? Meu salário é pouco. Meu patrão já me paga pouco. E eu ainda vou ser ruim para mim mesma não separando R$10 por semana? É porque com o patrão eu não posso fazer nada, mas e comigo? Não é? Então, eu digo que a autorresponsabilidade, ela funciona como um controle remoto. Eu escolho a estação que a minha TV vai girar. O canal que eu vou assistir. Ainda que ninguém faça por mim. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Né? Então, é verdade, sou casada com uma mulher muito gastadora? Primeiro, fui eu que escolhi. Né? Meu merecimento me trouxe essa companheira. Podemos alinhar isso ou eu posso continuar botando a sujeira debaixo do tapete e não falar com ela sobre isso. Porém, quando eu escolho calar, eu escolhi calar. Então, não é só ela que está gastando. Sim. Somos nós dois que estamos gastando. Aí entra a autorresponsabilidade, né? Qual é a minha parte nesse latifúndio aqui? Porque... E aí vê que a gente não tem como o dinheiro, ele está presente em todos os ramos da nossa vida. Em tudo. Ele vai nos dar da alimentação, da educação, da segurança, do pertencimento. Então, ele vai estar em todo lugar. Então, não adianta a gente não querer buscar fugir desse tema. Né? Cada vez mais tem que ser um tema sem tabu, um tema para a gente conversar, né? Porque está com todo mundo. E o importante, volto a dizer, não é quanto eu ganho. O importante é quanto eu poupo e multiplico. Porque o valor do dinheiro não é o monetário. O dinheiro ele é medido em poder.
né? Quanto que R$ 100 tem poder de compra? Né? R$ 100 em janeiro não tem o mesmo poder de compra de dezembro. Qual é o poder desse dinheiro que eu estou acumulando? Né? Esse dinheiro que eu estou trabalhando aqui, o poder de fazer o que na minha vida que ele vai ter? Que poder eu vou delegar para ele? Perfeito. Porque aí você começa a fazer uma relação não, poder é meu. Meu poder pessoal. De gerar receita, de gerar poupança, de gerar investimento e de dar poder ao dinheiro. Né? Adianta eu ter aquele dinheiro para ficar nadando igual o tio Patinhas? Não vai adiantar. Né? Qual é a função do dinheiro? Né? Para quem tem fé, começar a entender que 90 é mais que 100, né? Porque independente da sua religião, todas as religiões trabalham com caridade, trabalham, né, com o hospital da tua alma. Você quer ir numa igreja, você quer ter um banheiro com papel higiênico, não cai do céu. Então, quanto é que você serve, quanto é que você contribui, sim, né, para essa vida social? Já morreu 10 do dízimo ali, né? Quanto é que você se paga de tudo que eu estou gerando, de tudo que eu estou pagando? Qual é o mínimo que vai ficar comigo? Seja para fazer uma unha, seja para fazer um lanche, seja para guardar dentro de um pote, eu quero só olhar, enfim. Né? Quanto que eu vou dar como satisfação pessoal daquele meu trabalho? Quanto que eu vou pagar de conta? Mas não dá para fazer tudo. Calma, então, se não está dando para fazer tudo, é porque a gente precisa baixar essa régua do padrão de vida. Zero problema em baixar a régua do padrão de vida se você entende que é uma construção de autoestima. Todo mundo tá de carro novo. Pois é, mas aquele lá que a mamãe falava na infância é verdade, eu não sou todo mundo. Quais são as escolhas que todo mundo fez? Né? Optou por curso, optou por apartamento, optou por viagem, teve custo com saúde. O que é? Né? Cada um tem a sua vida. Não tem essa régua que nos coloca exatamente todo mundo igual. Não tem. Cada um vai ter o seu desafio. E, a partir desse momento, eu não posso ser guiada pelo padrão de consumo de A, de B, de C. Aí, mais uma vez, entra o papel dos pais, né? De ensinar isso. Mas se papai e mamãe não me ensinou, agora eu posso aprender todo dia, porque tem lá, né? Tá aqui o podcast falando disso, né? Nós temos uma série de conteúdos hoje na internet de gente... A internet é um oceano, que tem, assim como tem... Aquela água suja, né? Mas também tem aquela água limpa que nos dá prazer em navegar. O que eu estou consumindo? Né? E eu estou usando rede social para quê? Para me depreciar, para ter vontade de comprar tudo e ficar frustrado porque meu dinheiro não dá para comprar tudo, ou para me divertir, para me distrair, para aprender, para me conectar com pessoas novas, diferentes, né? Para evoluir, para fazer a minha criança emocional virar um adulto emocional, para fazer a minha criança financeira virar um adulto financeiro, né? Para trazer essa maturidade para todos os outros pilares que eu posso trazer. Maravilha. Vamos pensar, então, de forma bem didática, um tanto quanto bem prática. Por exemplo, eu quero, a partir de agora, começar a fazer um orçamento familiar, eu preciso... A coisa está difícil, está cheia de dívida. Quais seriam esses passos? Não é aquela coisa mágica, né? Porque não é. Geralmente o devedor, para ele dói, sangra, tem que colocar no papel. Né? Então, quando eu estou trabalhando assim, de pertinho com um grupo de... Se para você ainda dói colocar no papel, você não consegue ainda, é um exercício doloroso, começa pelo menos fazendo o exercício das 52 semanas. Colocando nem que seja R$10, nem que seja R$20. Para você começar a ter prazer em ver aquele autopagamento vindo para você. Chegar dezembro, você vê, não, eita, economizei R$520, economizei R$1.040 e vou renovar num CDB, num Tesouro Direto, num investimento que for confortável para você, né? Não, vou pegar R$300, eu vou investir, vou fazer brigadeiro, vou vender esse brigadeiro para aumentar esse meu ganho, para virar uma segunda renda. Porque, volto a dizer, não interessa mais o que papai e mamãe nos deixou de ensinar, né? Interessa que agora a gente resolveu ter o controle de volta. A autorresponsabilidade, responsabilidade pessoal. O que eu vou fazer comigo? Porque aí depois, no segundo momento, você que não está conseguindo ainda botar
num papelzinho tudo que você está devendo para fazer o orçamento, você pode pelo menos começar a anotar quais são as suas maiores contas. Porque essas maiores contas vão ter um grande impacto na tua gestão financeira. Então, vamos pensar, elas podem ser reduzidas, elas podem ser renegociadas. Ah, se é colégio do meu filho. Cara, eu posso trocar meus filhos de colégio? Não é para sempre. 1 ano, 2, me restabeleço e eles voltam para aquele colégio, né? Ah, eu quero sair do aluguel. Tá bom. Então, vamos pensar num financiamento que seja próximo do que você paga de aluguel hoje. E aí você vai pegar e você vai para um aluguel mais barato, para durante 1 ano você ter pelo menos 10% de entrada para você financiar aquele imóvel que você quer e você se muda. Então, é um planejamento de 24 meses para o endividado, para ele sair do aluguel e financiar uma casa própria, por exemplo. Mas é possível, né? E hoje a gente tem acesso, né? Hoje a gente está no estado bancarizado. Eu sou daquela geração que a gente, se não tivesse dinheiro para comprar carro à vista, não tinha carro. Se não tivesse 40% do imóvel, não conseguia financiar. Então, hoje a gente tem acesso a linhas de crédito, mas você precisa estar com responsabilidade financeira. Fala para mim um pouquinho, para a gente entender melhor, você que é especialista, a questão do CDB, do Tesouro Direto, que tipo de aplicação de investimento é esse? Então, o CDB, ele é uma aplicação que tem garantia do fundo garantidor do Banco Central. Ou seja, se o banco quebrar, até R$250 mil, o Banco Central vai lá e devolve para você o seu dinheiro. E ele paga um pouquinho mais do que a poupança. Então, porque a poupança é vinculada a TR e o CDB, a remuneração que ele paga para o cliente é com base na taxa CDI, Selic. Então, são outros índices financeiros que acabam pagando um rendimento melhor. Para quem está começando, a gente sempre fala do CDB ou do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, você pode começar a comprar cotinhas do Tesouro Direto com R$30. O que é o Tesouro Direto? O governo brasileiro vai lá, pega uma parte da dívida deles e começa a vender cotas. Né? Então, diz assim, em vez de ele estar pegando dinheiro de outros bancos, ele começa a vender cotas e aí como de se a gente estivesse emprestando para o governo e ele vai remunerando a gente, né, de volta. Né? E aí o Tesouro Direto você compra por qualquer banco digital, no seu próprio banco, numa corretora, e você pode começar a investir desde R$30. Então, para quem está começando, para quem nunca fez nada, são os 3 que a gente sempre fala: poupança, CDB ou Tesouro Direto. Né? Nunca fiz nada. Vai para a poupança. Né? Faz o desafio das 52 semanas. Já fiz 1, 2 e tal, ou então, sei lá, fiz um trabalho extra, ganhei R$2, R$3 mil. Então, coloca ali no CDB e começa a ver conteúdo gratuito. Começa a ver mercado financeiro, porque aí você pode fazer uma carteirinha de ações e começar... Porque quanto maior o risco, maior o ganho. Né? Isso no mercado financeiro. Mas se é só no mercado financeiro que eu faço o dinheiro girar para mim? Não. Dei o exemplo do brigadeiro. Você pode dar aula particular. Qual é o seu talento que está adormecido, que você pode fazer disso uma segunda renda? Nossa, eu faço um hambúrguer maravilhoso. Vem de final de semana. Nossa, eu sou muito boa de dar aula de matemática. Pega uma agendinha lá, vê qual é que na tua agenda. 2, 3 meninos para você dar aula. Qual é o talento que está adormecido que pode gerar uma outra receita para você e que não vai comprometer toda a tua agenda familiar, né? Porque você precisa de tempo, você precisa de pausa. Aqui não é um convite para todo mundo virar escravo do dinheiro, não. Aqui é um convite para você sair de um cenário precário financeiro e ir, né? Porque todo mundo chama na internet de prosperidade, né? O que eu digo que a prosperidade ela é muito além do financeiro. O que eu não trabalho tanta coisa da prosperidade? Porque eu digo, a prosperidade ela requer maturidade. Né? Não é você ser bilionário. Você pode ser bilionário e ter uma vida disfuncional para cá para trás. Não fala com o pai, não fala com o irmão, não é, os filhos não gostam de mim, não tenho um amigo, tudo eu compro. Então, você tem... Né, a prosperidade financeira é um aspecto da prosperidade. Perfeito. Né? Para eu ser próspera, eu tenho que estar feliz comigo, com quem eu sou, eu tenho que ter perdoado os meus erros, eu tenho que estar super empolgada com a minha vida daqui para frente, sabendo que eu vou ser uma pessoa melhor do que ontem, tenho que estar com alinhamento espiritual, né? Tenho que estar me sentindo jovem todo o tempo. Como é que se sente jovem? Exercício físico, trabalho mental.
né? Porque aí os cabelos podem ficar brancos, você vai lá e pinta como eu, mas você continua, tua vida está girando ali. Agora, quando você não faz esse exercício de autorresponsabilidade, a prosperidade não vem. E não adianta se iludir que só o financeiro vai trazer a prosperidade. Eu fico brincando que dinheiro manda buscar a felicidade, se você sabe o que é felicidade para você, né? Porque senão, qual é o frete que vai ser feito? Eu lembro que há um texto bíblico, acho que é Paulo escrevendo, não sei se é a Timóteo, eu não lembro agora para quem ele fala isso, mas ele diz assim, que tu sejas próspero como é próspera a tua alma. Olha que coisa linda. Não é lindo? Né? Que você seja próspero como é próspera a sua alma. Ou seja, alma próspera, alma feliz, alma leve, livre, satisfeita, plena. Né? Sabe qual é o maior ativo que todos nós temos e que nos faz realmente iguais? Tempo. A vida do bilionário, o dia dele tem as mesmas 24 horas que a minha. Mais democraticamente distribuído. E né? tudo que eu estou trabalhando para alguém, ou fazendo algum serviço, algum trabalho, eu estou vendendo o meu tempo. Né? Então, qual é o preço desse meu tempo que eu estou colocando? Então, nesse momento, aí cai a ficha, né? Meu Deus, Deus é tão perfeito e tão bom que todos nós nascemos com a mesma herança, com a mesma quantidade de ativos. Todo mundo tem 24 horas por dia, ninguém tem 27. E o que você vai fazer dessas 24 horas é que vai fazer total diferença da tua jornada. Né? Eu sirvo para viver? Eu sirvo o meu próximo, eu sirvo para mim. Né? Eu quero muito ter prosperidade. Eu mereço. Porque, às vezes, se eu ficar olhando só aquele cara que é bilionário, eu começo a virar Caim, né? Eu vou ter inveja porque aquele cara é bilionário. E eu não estou vendo todas as outras coisas que o bilionário tem. Eu lembro que um dos primeiros cursos que eu fiz de inteligência financeira, o professor disse, todo mundo aqui é bilionário. Todo mundo tem filho? E ele viu que a turma era uma turma, né, de gente mais velha. Tem. Quanto custa teu filho? Eu pago agora. Então, tem algo nesse mundo que não tem preço, né? Minha saúde, meus filhos. O que para você não tem preço? O tempo também não tem preço. Né? Eu vou te dar 1 milhão, você me dá 1 ano menos da sua vida. Não, 1 milhão é muito pouco para eu estar abrindo mão de um ano. Você concorda? Com certeza. Né? Eu não vou vender 1 ano da minha vida porque tu vai me dar 1 milhão. Né? Então, esses insights aí, que eu acredito que a tua proposta da gente estar aqui hoje é que permite que as pessoas possam começar a pensar diferente, né? Então, como é que eu posso fazer uma jornada diferente? Tendo misericórdia do meu passado, errei, não tive juízo. Ok, quem eu era me trouxe até aqui. O importante é quem eu vou ser de hoje para amanhã. Assim como o autocontrole e as misericórdias que se renovam, eu tenho que ter o compromisso de me renovar a cada manhã. Eu sempre costumo dizer, o pessoal fala, por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, há uma frase muito comum para quando fala-se de ansiedade, que a ansiedade ela é um excesso de futuro e que a depressão é um excesso de passado. Eu sempre digo que a ansiedade ela é um excesso de si. Então, de si do passado, de si do futuro. Por quê? A gente pensa assim, e se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse agido de outra forma? E se eu tivesse construído dessa forma? E se eu tivesse pensado mais sobre isso? Nós não temos domínio sobre o si. Ah, e se? Nós não temos domínio sobre o si. Então, vamos trabalhar em cima daquilo que a gente pode ter domínio, que a gente pode, de alguma forma, palpar, de fato, chegar e tocar, dizer, bom, eu não tenho condições de guardar aqui, de aplicar R$1.000 por mês. Mais R$10 eu posso, R$5 eu posso. Porque acaba sendo também um exercício, como é um exercício físico. Ninguém chega numa academia... Espera aí que eu vou carregar 500 quilos. Ninguém faz isso. É nos 2 quilinhos mesmo aqui no braço. Sofrendo ainda, né? Depois a gente vai avançando. Ninguém nasce correndo, né? Aí a gente vai tateando, engatinhando. E é assim para tudo, né? Então, quando a gente pensa, agora, assim, nós falamos de a gente listar, né, que é doloroso, que é difícil. Existe uma coisa que uma vez eu conversei, não lembro com alguém, sobre essa questão de endividamento. Então, eu tenho uma dívida, ou eu tenho várias dívidas, aí eu penso, vou vender meu carro e vou pagar minhas dívidas.
Aí a pessoa vendeu o carro, pagou as dívidas, ficou sem dívida e ficou sem carro. Provavelmente ela vai começar a fazer novas dívidas. Uma pessoa com uma cabeça um pouco mais empreendedora, ela vai dizer assim, bom, eu vou vender meu carro, eu vou aplicar em alguma coisa, eu vou fazer um investimento para gerar dinheiro, vou negociar as dívidas e vou fazer Vou pagar isso meu... devagarzinho, Isso é por aí o caminho? É por aí o caminho. É por aí o caminho. E só consegue empreender quem tem a autoestima de dizer assim, não, eu dou conta. Não, eu faço. Não, eu posso. Por que eu não posso? Né? Senão eu vou continuar eternamente reclamando sem sair do lugar. Naquele emprego que eu não gosto, ganhando aquele salário que eu não quero. Né? Então não adianta só eu dizer não, 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 não. Até porque a minha mente não vai fazer o desenho do não. Né? O não tem um desenho. Então, em vez de eu estar focando, pensando no que eu não quero, eu tenho que pensar no que eu quero. Se eu disser assim, não quero nunca mais pagar boleto, qual foi a imagem que vem? Boleto. Teu inconsciente começa a pensar que vai ter que chegar chumaço de boleto. Então, você não tem que pensar que você não quer pagar boleto. Né? Que é o que a gente vê muito na internet. Ah, é boleto, boleto. Não. Você tem que pensar o seguinte, eu quero ter livre na minha conta 100 mil reais. Com tudo pago. Aí você já enxergou lá aquele saldo, né? Já viu a imagem de você abrir seu aplicativo e tá lá com aqueles 100 mil reais. Então, é nisso que você tem que focar. O que eu quero? Porque aí você começa a usar a questão de energia, de mentalidade, você começa a se projetar para se mover para o que você quer. Em vez de estar lá na corrente do que eu deveria, do se, eu não fiz, por que eu gastei? Gente, foi. Né? Bom, vamos trabalhar o auto-perdão. Né? E para quem é cristão, eu digo assim, Deus do céu, Jesus veio na cruz, você está negando a sua salvação? Já pagou teu preço, amor. Faça o mesmo por si. Pague seu preço, perdoe daqui para frente. Segue adiante, segue o baile. Né? Então, quando é que eu vou me permitir isso? Bom, e quando a gente pensa num orçamento familiar, tu tens mais ou menos assim, tipo, você falou ainda há pouco sobre a poupança não deve ser aquilo que vai ser colocado lá no final se sobrar. Não. Tem que compor o meu orçamento. A despesa do né? mês. A despesa do mês. Então, nós cristãos que damos dízimo, por exemplo, a gente já pensa nisso, né? 10% eu vou tirar, então eu tenho 90%. 90 é mais que 100, 90 então, é meu. Eu vou pegar esses 90%, né? Que você que não dá dízimo, fique à vontade também, né? Aqui a gente não está ensinando isso. Mas para a gente é um princípio, inclusive, de vida, né? De vida, né? Então, isso faz sentido, muito sentido para nós. Mas vamos pensar nesses 90%, tá? Qual é a primeira coisa que eu devo tirar? Dos 90, o meu pagamento. A primeira coisa. E o que é o meu pagamento? É aquele dinheiro para mim. É o meu cabelo que eu vou cortar? É minha unha que eu... Não. É o meu pagamento. Com responsabilidade. Ou emenda do relator agora. E assim, com a responsabilidade de saber que se você pegar um quinhão muito grande, você vai sofrer as consequências, né? Não tem almoço grátis. Sim. Então, assim, eu tô R$1.000 aqui, tô levando 900 para casa, paguei meu dízimo. Quanto é que eu vou tirar? Vai depender das suas despesas, quanto é que é o aluguel. Mas, assim, primeira coisinha, tira seus R$50 ali. Tenha o prazer de se pagar. Olha, Suzana, esse dinheiro aqui é pela tua maturidade financeira. Esse dinheirinho vem para cá, para você. É o que, de fato, eu mereço. Né? Esse é o eu mereço sobrando mesmo, né? E aí, dos 850, você vai fazer toda a sua ginástica financeira. A mente humana, ela é maravilhosa. Só que ela é igual criança pequena. Ela fica testando a gente, ela quer limite e, ao mesmo tempo, ela quer ser provocada para ela expandir. Mas uma mente, depois que se expande, nunca mais ela volta ao normal. Vocês vão esquecer do desafio das 52 semanas? Não, né? Porque toda vez que você achar por onde eu vou, aonde eu dou a entrevista das 52 semanas, às vezes, anos depois, alguém me manda um direct lá no Instagram. Suzana, você acredita que esse ano eu fiz as 52 semanas? Já teve gente que me disse assim, quitei minha casa com o desafio das 52 semanas. E comecei com R$10. Porque eu fui vendo que era possível, eu fui cortando uma outra conta daqui, aí R$200 que eu pagava não sei do que, eu deixei de pagar, e agora eu estou pagando esses R$200 aqui
para a minha semana. Então, nas 52 semanas, eu estou poupando 200, 300. É possível, né? Ah, eu comecei a costurar para fora, eu comecei a dar aula particular. É possível, porque você começa a receber a sua bênção. Você começa a entender, não, peraí, Deus, ele foi perfeito, eu é que estou olhando o mundo pelo capitalismo, né? Que é coisa do homem, não foi de Deus, não. Né? A economia, que é uma economia, que é uma ciência que trabalha escassez, né? Ela trabalha qual é o modelo mental? Eu tenho que ter para mim, porque não tem para todo mundo. Por isso que eu fui fazer a pós de políticas públicas, Sim. né? A ideia é não tem para todo mundo. Só que para quem é cristão, você sabe que tem sobra. Onde você colocar a sua mão vai prosperar, porque você está colocando com todo o embasamento de amor, de dedicação, de fé. E aí não é só a sua mão, é a mão de Deus que está indo antes da sua. Perfeito. Né? E eu gosto de, quando a gente fala de cristão, a gente não está falando aqui de evangélico. Não. Até porque a Bíblia não veio para ser herança de ninguém. Assim, né? De tal denominação, é de todos nós. Então, quando você toma posse, peraí, sou filha de Deus. E ele me deu as mesmas 24 horas. Que o meu vizinho, que eu fico botando quebrando, eu não conto para ninguém, mas eu tenho inveja do carro dele, ele tem as mesmas 24 horas que eu. Qual foi o preço que ele pagou? A programação neurolinguística, ela tem uma meta, ela tem uma premissa de dizer, se alguém fez, você pode. Né? Então, se alguém passou num concurso que eu quero passar, é porque eu posso. Agora tem que ver se eu quero pagar o preço, se eu vou abrir mão de algumas horas de lazer, se eu vou estudar, se eu vou tirar algumas horinhas de sono, o quanto que eu quero me dedicar. Né? Eu brinco muito de assim, eu quero tanto aprender a fazer automaquiagem, mas é mentira minha, porque se eu quisesse eu estava lá no YouTube dia e noite até eu aprender a maquiar. Eu já vi muita gente dizer assim, meu sonho é tocar violão. Aí eu sou já foi para aula, né? Aí eu já disse uma pessoa veio, meu sonho é aprender a tocar violão. Mentira, não é teu sonho. Se fosse teu sonho, tu estava aqui matriculado. Já teria realizado, então tu já estaria estudando aqui com a gente. Né? Então não é o sonho. Não é o sonho. Pode ser um sonho. Entra na Smart de novo, né? Entra lá. Qual que é a minha meta de verdade? Porque muitas das vezes a pessoa está buscando a meta que papai e mamãe desenhou lá atrás, dentro das limitações de papai e mamãe, tá? Sim, a gente não tá, é na geração do que eles aprenderam, do que eles viveram, né? Então, eu digo que nesse ponto, assim, eu e minha irmã, a gente teve uma bênção muito grande, porque meu pai morreu, a gente era criança, e a minha mãe, ela era do interior, né? Minha mãe era de Irituia, e Hoje, ela é uma médica com 6 pós-graduações, né? Mas ela veio para Belém, como toda criança de interior, né? Vem para a casa dos outros, fica trabalhando e construiu a história dela. Mas quando chegou na nossa fase de escolher profissão, ela não se meteu. Mas também é assim, embale. A profissão que você escolheu, viva com fruto daquilo que você escolheu, né? E o mais bacana ainda foi que a gente achou que aquilo era ruim, né? Então, eu me meti pra caramba. Minha irmã, hoje, ela é comandante da Marinha Mercante, né? Se formou aqui no Ciaba e hoje ela tá a chefona do navio onde ela trabalha, né? Ganha muito bem e a gente comenta sobre isso. Olha o que gerou as nossas escolhas, né? Ela não queria trabalhar que nem eu trabalhava, né? Eu trabalhava, fazia faculdade e trabalhava e aquela coisa, ela, não, essa vida eu não quero. Aí, pois é, mas eu também não quero ir pro Ciaba. Eu digo, pois é, mas assim, se tu não for pro Ciaba, semana que vem tu já começa na faculdade particular e tu aproveita, de tarde tu fica lá na loja das Americanas, no quiosque da Samsung, que uma amiga minha vai te colocar para trabalhar lá. Ela, não quero ir pro quiosque passar o dia inteiro em pé. Então, ela pegou Ciaba. E aí, hoje, tem uma estrutura, né? Porque toda escolha é uma renúncia. Com certeza. O que você escolhe, toda escolha é uma inclusão e uma exclusão. É. Né? Você escolhe A, você está excluindo B. É. Não é? É. E aí, tudo bem. Eu não estou feliz hoje. Me lembro que teve uma fase que ela brincava assim, que ela dizia, eu não estou feliz. Eu disse, então pronto, vamos fazer o seguinte, a gente vende tudo que a gente tem, a gente vai diminuir o nosso padrão. E, mana, tu vai estudar na faculdade particular que tu quiser, não precisa trabalhar, não. Não, mas eu não quero diminuir. Não, então tu tá feliz, né? O que quer ou não quer. Vamos chegar e descobrir essas metas, né? E assim, eu quero por quê? Eu quero muito ser rica, tá? Por quê? Porque será que eu acho que se eu for rica, minha mãe vai começar a ter uma relação boa comigo que ela nunca teve? Então, a mamãe não gosta de mim, a mamãe gosta do dinheiro que eu fiz, né? E não é isso, né? Então, assim,
eu machuquei minha mãe com as minhas escolhas, eu machuquei meu pai com as minhas escolhas, volte lá, peça perdão, honre pai e mãe que está lá, né? É o único mandamento que vem com promessa. Né? Então, já que é o único mandamento que vem com promessa e eu quero um resgate disso, seja próspero. Vá lá, faça o seu dever de casa, que não é o inverso, não é pai e mãe que tem que me honrar, eu que tenho que honrar pai e mãe. Vá lá, preste sua conta, siga seu caminho. Então, é esse amadurecimento, viu? Como, o amadurecimento espiritual, o amadurecimento emocional, né? Assumir essa responsabilidade pessoal é que vai te gerar condições de ter prosperidade financeira, intelectual, você ter respeito no mercado de trabalho. Existe uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar, que eu acho que é uma palavra essencial para a gente encerrar. Já acabou, né? Está acabando. A gente vai embora falando, eu falo muito, desculpa. Vai embora, não, é perfeito. Quanto mais conteúdo tem, melhor. Propósito. Sim. Uma pessoa que não tem propósito, sabem, né, o que é, né, pastor? Assim, muita gente diz assim, mas como é que eu vou saber qual é o meu propósito? E eu sempre digo assim, qual é a sua maior dor? Seu propósito está na sua maior dor. Você vai superar essa dor e Deus te permitiu passar por isso para que você possa impactar outras vidas, mostrando o caminho que você percorreu, mostrando que é possível. O seu propósito está na sua cura. Perfeito. Isso acontece muito, por exemplo, quando uma mãe tem uma criança especial, com algum tipo de limitação. Né? E aí, o primeiro momento é a negação, é o impacto da negação. Não, mas não vai ser... Não. Aí depois a pessoa vem o processo da aceitação da criança. Depois aceita o que a criança traz com ela. Depois isso se transforma no propósito dela. Porque ela vai estudar, ela vai se aperfeiçoar, ela vai saber, apoiar outras mães. Aí ela vai começar a entrar em redes de apoio, vai começar vai primeiro a receber, lindo, depois vai ser. Isso é muito interessante, né? A sua dor serve para viver. É a tua base, né, do teu propósito. Que maravilha. Olha só, gente. Tem muita coisa para falar ainda, né? A gente vai ter que ter a parte B do programa, né? Eu vou adorar esse convite de novo. Porque vai ser muito bom a gente conversar. Na verdade, eu tenho falado isso para os meus convidados, que a gente nós estamos em processo de começo ainda, né? Acho que, eu não sei mais qual é o número desse programa, mas ele está aqui pelo 15, pelo 17º. Já caminhou bem, né? Mas... eu ainda considero começo. Eu digo, quando nós tivermos com milhões de views, aí eu vou chamar todo mundo de volta, né? Que é para fazer a festa, né, do view. Para todo mundo fazer festa junto comigo, né? Quem nesse momento está vindo dando apoio, porque eu acho que é uma troca, sim, né? O programa ele faz bem para mim. Primeiro porque eu amo fazer isso, né? Eu trabalhei em rádio muitos anos. Também, né? É uma missão já que eu carrego dentro de mim, né? E compartilhar conteúdo. Eu lembro, Suzana, que uma época, acho que faz uns 3 anos, ali pelo ano de 2018, houve eu sinto que foi um tratamento de Deus com o meu coração, né? Porque eu tenho muitos livros, muitos livros, né? E eles estavam empacotados, já teve momentos da vida que eu coloquei na estante, e a maioria já não vou mais nem ter tempo de vida para ler, né? Não vou mais ter tempo de vida para ler. E veio uma reflexão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um monte desses livros e vou doar. O que esses livros estão fazendo aí, né? Foi um incômodo gerado no meu coração. Eu juntei um monte de livros e comecei a doar. Doei bastante livros. Só que, na verdade, a intenção de Deus não estava nos livros. Difundir conhecimento. Depois, né, que Deus veio, e o que está aí dentro de ti? Eu tenho uma jornada, né? Eu estudei muito, aprendi muito, conversei muito, eu tenho muitos assuntos que estão aqui dentro de mim. Coloca isso para fora também, assim como tu fizeste com a doação dos livros, bora fazer essa biblioteca que está dentro de ti, os conhecimentos, as experiências, né? Porque eu já não tenho mais 15 anos. Né? Então tem muita história. Com 16, né? 16 e um pouquinho. Então, quanto é importante isso? Quantas pessoas vão se identificar ao perceber, poxa, às vezes é uma palavra, como já notaram aqui, né? 52 semanas já é o início de um curso para a vida dessa pessoa, né? Dar uma direção. Então, realmente, o programa sempre tem sido assim. Abençoado, né? Muito abençoado e abençoador, né? E o propósito, né? E você foi hoje, né?
está sendo esse canal hoje. Ah, mas assim, Abençoar eu vim muita deixar, gente. mas eu também tô levando, né? Então eu quero agradecer essa oportunidade, né? Porque eu tô levando um pouquinho da sua biblioteca comigo. Sim. Então eu quero agradecer muito mesmo, assim. Tive uma oportunidade de falar do meu propósito, né? Para contribuir com a vida dessas famílias. E estou levando muito da sua biblioteca comigo. Muito Maravilha. obrigada. Mas eu acho que tu tem que... Olha, tua filhinha tá ali. Já tá com soninho. Tá com já. soninho. Mas é você sabe que ela linda. diz que ela já é a mini coach, né? Então, É? assim, ela já trabalha as semaninhas dela, ela já ajuda os coleguinhas, e o que eu acho muito legal, eu tenho um mais velho, né? Eu estava dizendo também, ó, que o meu filho José, ele começou a ler com 2 anos e meio. E aí o maternal, desajustou, né? Sim. Intelectual aqui, emocional aqui. Na época, a gente teve o diagnóstico de síndrome de Asperger, que hoje está dentro do aspecto do autismo, né? E como para nós foi foi acolhedor, né? Então, ele se veste tão bonitinho, assim, um orgulho. Outro dia ela estava até falando para minha mãe, eita, vó, eu acho que eu tinha que vir, era autista para ficar inteligente, igual o José, meu irmão. Isso já é uma inteligência, né? Com uma Aí- elaboração desse tipo Então, aí. quando você falou assim daquela coisa, todo mundo diz assim para mim muito, por que tu fala tanto? Ela não Ele- quer vir aqui dar um abraço? da mãe? E neném quer tirar uma foto aqui do podcast? Ela falou hoje para todo mundo, ela disse, não, bora eu vou com pra a tu mamãe aparecer no podcast, vem? Bora rápido. Ah, ela tava Ela ali gosta, no né? friozinho, né? Olha aí. Como é o nome dela? Amanda. Amanda. Quem sabe a Amanda não vai ser que vai vir no próximo podcast para falar sobre alguma coisa aí, né, Amanda? Não é Linda. bonito como tu queria? Ela falou para todo mundo, gente, eu vou ver hoje o espaço do podcast. Pronto, maravilha. É bom, é isso, é curiosidade, é sempre importante, né? Vim ver aqui também a Curiosidade. escola de música, né, filhote? Vai estudar aqui na Escola de Adoradores aí, conhecer. Bom, então, muito obrigado. Muito obrigada. Suzana, vai ser uma benção. Eu não sei ainda qual é a data, mas que vai ser. Mas eu lhe ser sigo lá, nem se postado, mas eu preocupe. vou te mandar. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente. Mais uma vez, dá o like aí pra gente, deixa o seu like, compartilha, envia para Abençoa muita a vida de gente, alguém, abençoa né? outros, né? Porque você se torna um missionário do bom conteúdo, né? Você enviando para muita gente. Vamos tentar chegar aí a muitos views e eu preciso de você para fazer isso. Mas olha, não deixa para fazer depois. Depois eu faço. Não, agora, já compartilha agora, já aciona lá o sininho para você receber todas as notificações e a gente vai se ajudando e colocando conteúdo bom aí nas redes sociais, tá bom? E na grande internet. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.